estão as mulheres nas orquestras brasileiras. Nossa primeira convidada aqui, então, é Lígia Madio, regente titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. A Lígia é uma das mais destacadas regentes brasileiras da atualidade. Notabilizou-se internacionalmente por sua reconhecida exigência artística, seu carisma e suas vibrantes performances. Já atuou em orquestras de diversos países, como Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia. Atualmente é diretora da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, como convidada pela Fundação Clóvis Salgado. Seja bem-vinda. Essa semana eu apanhei para aprender a pronúncia do nome dela, porque eu fui gravar um spot da Orquestra Sinfônica, e a Cláudia Malta, não, é Amádio, é Amadio. Eu aprendi, você viu? A próxima convidada é Ingrid Stein Fernandes. A Ingrid, ela há 8 anos atua profissionalmente como maestra ou maestrina, compositora, arranjadora e pesquisadora, e também artista. Ela também é mestra em música pela Unespar e bacharela em composição e regência pela mesma instituição. Atualmente é regente adjunta do coro da Universidade Federal do Paraná e desenvolve pesquisas sobre metodologias feministas e decoloniais para práticas de ensaio de música de concerto. Obrigada às duas. Pode ficar à vontade. Pela nossa mesa aqui, a primeira pergunta é: maestra ou maestrina? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por este convite, né? As organizadoras, incríveis organizadoras desse simpósio, e ao banco, que oferece o seu apoio e essa casa tão bonita para receber. Eu, como sou organizadora de simpósio, também sei o trabalho que dá isso. Sou criadora do Simpósio Internacional Mulheres Regentes, que já este ano teve a sua 4ª edição, que foi em Buenos Aires. Depois eu vou conversar um pouco sobre isso. Mas, então, parabenizo a vocês, porque isso é um trabalho hercúleo, né? Fazer um simpósio. Bom, maestro ou maestrina, né? Interessante, porque essa é uma discussão bem recente, porque eu atuo como regente há 30 anos, mais ou menos, um pouco mais, e sempre fui chamada de maestrina. E me acostumei, né? Maestrina, maestrina, maestrina. Só que hoje existe toda uma onda, e também pesquisas, que questionam o léxico. Tá? Existe uma regente chamada Andrea Augenin Botelho, que vive em Berlim, que é brasileira, e que ela está fazendo uma pesquisa bem séria sobre isso. Então, ela descobriu que, na época de Chiquinha Gonzaga, que, aliás, ela disse que não gostava de ser chamada de Chiquinha, Francisca Gonzaga, nossa primeira maestrina, existia uma distinção bem forte entre a palavra maestro e maestrino. Já ouviram falar de maestrino? Pois é, existia o maestrino, assim como existia a maestra e a maestrina. Isso ela descobriu pesquisando os registros da hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional, os arquivos de jornal daquela época, desde 1800 e pouco. Existia a figura do maestrino e da maestrina, que eram profissionais que lidavam com a música menos considerada. Eles chamavam a música não ortodoxa, a música mais ousada. Era a música de cabaré, era a música de teatro musicado, era a música de dança. Esses eram os maestrinos e as maestrinas. Por isso que hoje em dia existe um questionamento da palavra maestrina. E os maestros e as maestras eram considerados profissionais que tratavam com a música séria. Então,
As jovens regentes, na atualidade, preferem ser chamadas de maestra. Em outros países, claro, é maestra. Nos Estados Unidos, é só masculino. Na França, não tem, é femme chef d'orchestre, mulher chefe de orquestra. Não existe nem a palavra para mulher chefe de orquestra, né? No Brasil, nós temos a maestrina, mas está, como eu disse, está sendo realmente balizado que maestrina significava uma maestra que tratava de um determinado tipo de música. Assim como o maestrino era um maestro dedicado a esse mesmo tipo de música. Então, hoje em dia, vamos chamar de maestra. Eu acho que vamos estabelecer o léxico e que se torna mais igualitário, né? Inclusive, comparativamente com o nome maestro. Maestro fulano de tal. Maestra fulana de tal. Obrigada. Acho que, primeiro, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. É um prazer muito grande para mim estar do lado da Lígia. Ela foi minha professora já algumas vezes em cursos e, enfim, é uma grande inspiração. Estou muito agradecida. Mas, para complementar o que ela disse, eu acho que a língua revela o patriarcado não só nessa palavra, mas rainha termina com inha por causa de quê? Porque a gente é menor, inferior? E não só em português, mas re e regina, em italiano, seguem a mesma lógica. Então, maestro e maestrina, ina, é sufixo de diminuição. E se a gente procura no dicionário, vai lá no Michaelis Online e dá um Google, não tem maestra registrado, só tem maestrina. Então, é uma falha da língua em revelar como o patriarcado existe no nosso cotidiano mesmo, não só nessa palavra, mas ela nos vem a calhar, né? Então, acho que é isso. Assim, é muito mais antigo do que nós, esse problema. Está aí há muito tempo e fala não só de uma suposta qualidade musical, né, mas também de uma inferioridade colocada às mulheres em cargos que, teoricamente, são iguais, né? Rei, rainha, maestro, maestra, entre outros. Acho que é isso. Obrigada. Lígia, queria retomar uma questão que já foi falado hoje aqui, foi falado no primeiro simpósio também no ano passado. A gente teve na plateia a presença de algumas alunas da Escola de Música, que é a questão do assédio. A gente acabou de falar do nome, maestra, maestrina. Eu queria que vocês duas contassem para a gente, na música erudita, como que isso também acontece. Somos poucas, né? A gente tem poucas aqui no Brasil, regentes de orquestra. Como que é vista a presença da mulher na música erudita? Diferente. Acho que se a gente para pensar em assédio simplesmente, né, assédio e mulher, talvez nenhuma de nós não tenha história para contar. Acho que todo mundo tem história para contar. E não é muito diferente nas salas de aula de música, que eu acho que é onde mais isso acontece, nos conservatórios, que tem esse nome já, né? Eles conservam uma tradição que, como a Priscila nos falou 2 mesas atrás, não é nossa, né? A orquestra replica muito um modelo de trabalho de chão de fábrica, onde o músico é um trabalhador braçal que segue ordens, que faz o que precisa ser feito. E, nesse contexto, ser uma mulher é também como estar no meio de muitos homens ali, né? Não é um ambiente acolhedor, digamos assim. Quando tem situações como a nossa, de liderança, eu acho que isso amplifica ainda um pouquinho, porque o assédio vem na dúvida. Mas você é capaz, mas você pode, mas você está aí por quê? E em todas essas histórias que a gente já sabe como são, que é de se provar 2 vezes mais, de ter que ser 2 vezes ou 3 vezes ou 4 vezes melhor para conseguir fazer alguma coisa.
A minha saída tem sido repensar as tradições. A minha dissertação de mestrado e a minha pesquisa fala sobre pensar novas práticas de ensaio que sejam feministas e decoloniais, para que a gente pare de partir de uma lógica que é masculina. Então, se todo mundo fechar um olho e imaginar um maestro, essa pessoa não vai ser parecida comigo. Em quase nada. E isso é muito importante de ser revelado, porque, a partir do momento que eu não me pareço quem eu desejo ser, porque eu não desejo ser o maestro, mas eu quero estar nessa posição, eu preciso ir conseguindo caminhar nesse ambiente que é hostil para mim. Porque eu quero estar num lugar onde, aparentemente, eu não sou bem-vinda, porque eu não correspondo à expectativa do que é um maestro. Então, eu preciso criar outras estratégias para lidar com isso que vai ser, na maior parte das vezes, a dúvida sobre eu ser capaz ou não. Então, o professor me perguntando, mas por que você não faz assim? Está sem vigor, está sem isso ou aquilo, que às vezes são só o meu próprio jeito. Ou eu sou uma mulher LGBT, então muitas vezes eu já estive na frente de professores de regência que me perguntaram, mas de que você gosta? Homem ou mulher? E eu me perguntei, de que isso importa para a música que eu estou fazendo? Né? Então, a minha tentativa é particularmente em relação ao assédio, e só tapando um pouco os ouvidos, porque se eu simplesmente responder, essa é uma música de muita tradição. Eu vou ser só entendida como persona não grata e não ser mais chamada para fazer nada. O apadrinhamento é muito real na música de concerto. Ele existe muito forte. Se eu decido que todos os professores me assediaram e vou falar mal de todos eles, eu só não toco mais. Vai acontecer isso. Eu vou ser excluída, invisibilizada, apagada. Não tem mais essa menina aqui. Então, eu preciso driblar ele de alguma forma, criando novas estratégias. E a minha é sempre perguntar, por quê? Então, eu lembro de uma situação um pouco curiosa, que aconteceu com uma colega, mas ela não estava presente, foi no nome dela, e eu precisei responder ali. Que chegou o diretor da instituição, qual eu estava estudando, e meu professor nos apresentou, essa é fulana, esse é ciclano, esse é beltrano, e fulana de tal não veio. Ela era lá da USP, mas agora ela é nossa. Na verdade, ela é do marido dela. E eu falei, professor, não, ela é dela mesma. E daí ele me olhou. E eu sempre sou muito, não sei se sarcástica ou polida, porque eu sempre chamo de professor nessas horas, faço questão de reiterar esse lugar de que ele estava num lugar de educação, de autoridade, mas estava fazendo uma coisa que eu não posso admitir. Então, eu falo com muito jeitinho que está errado. Às vezes não com tanto jeitinho assim e sou tida como grossa. É como eu tento, mas custa. Custa denunciar assédio, custa muito. Custa, às vezes, não estar sendo institucionalizada, mesmo que você tenha muita competência, porque você não vai tolerar alguma coisa ou outra. Na semana que eu entreguei a minha dissertação, 2 casos de assédio explodiram entre maestros. E todos eram alunas denunciando. E muitos relatos de ele só me realocava se eu tivesse disposta a fazer favores, às vezes favores sexuais. E isso dependia da carreira. Era a carreira delas ou isso? Como é que você lida com essa situação? Você não lida, você chora, você tenta fazer o que é possível. Então, como eu disse, a gente tapa um pouco os ouvidos, porque ficar atenta demais a isso dói muito. Mas, ao mesmo tempo, vem aqui e fala com todas nós. E conta no lugar onde é seguro contar. E tenta criar um lugar de segurança. Mas é bem difícil. Uau, me emocionei, gente. Fui às lágrimas aqui. Lígia,
Conta pra gente, você que queria que ela falasse antes. Né? Porque essa é uma experiência que muitas jovens passam, né? E muitas adultas mais velhas também. E eu, sinceramente, pessoalmente, tive muita sorte na minha vida. Mas como outro dia um colega regente me perguntou, lá em Buenos Aires, o Luiz Gorelick, por que eu trabalhava para esse simpósio, porque eu tentava ajudar minhas colegas a enfrentarem uma situação melhor, né, profissional. Eu falei, porque eu estou numa fase da minha vida que eu preciso ajudar os outros, de alguma maneira. Né? Acho que é o único legado que a gente deixa, é o que a gente faz por uma outra pessoa. Então, eu, particularmente, fui uma privilegiada, porque eu fui a primeira e única, e infelizmente única, em muitas orquestras, em muitos países. Mas minhas colegas não. E fui sabendo, não é que eu nunca tenha sofrido assédio, eu sofri, sim, sofri. Não vou citar os nomes das pessoas, porque já morreram. Mas, sim, sofri 2 vezes. E a gente sofre assédio todos os dias. Todos os dias. Qual é a mulher que não sofre assédio? Pelo amor de Deus. Mas, digamos, profissionalmente, não. Eu estou plantada numa situação que eu não sofro assédio. Não há maneira de me assediar. Na posição em que eu estou. Né? Mas eu já passei por muitos anos em que, sim, havia maneira de me assediar. Né? Como ela está contando, até na sala de aula. Eu nunca tive, mas sim, outras amigas tiveram. Coisas feias, coisas horríveis. E nos simpósios, a gente acaba sabendo de coisas absolutamente desagradáveis. Há um movimento no Chile, as nossas queridas regentes chilenas, que participam do nosso movimento, Mulheres Regentes, que elas têm medo até de sair à rua para ir para o ensaio, porque muitas são estupradas. Né? Então, a coisa é feia, a coisa é realmente pior do que o que a gente pensa. É isso, o assédio existe, tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. Porque senão vai continuar tudo igual. E, como alguém falou aqui de manhã, é muito bem falado, né? Na maneira que as pessoas expressam, as garotas, agora as meninas, a mulherada. Mulherada. Aliás, eu trouxe um pequeno vídeo onde eu falo sobre isso, que no começo do ano eu dei uma conferência no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, sobre a brecha de gênero. E justamente falava como a mulher é invisibilizada todo o tempo. Então, nunca eles falam Lígia Amadil. Eles falam uma mulher na regência, uma mulher rege não sei o quê, uma mulher. Nós somos um coletivo, já notaram? Ainda que nós sejamos absolutamente únicas e tenhamos uma carreira estelar, não vale de nada. A maneira de nos invisibilizar é chamarmos a todas nós de coletivo. Desculpa, nós somos um coletivo, como os homens e os cachorros e os ursos são. As estrelas do céu somos, óbvio, a humanidade. Só que quando desempenhamos uma função destacada e vamos para um noticiário, por exemplo, nós temos um nome, desculpa. Agora, uma mulher poucas vezes tem um nome. Ela é uma mulher. Lígia, a gente falou um pouquinho antes, não, as duas falas assim, são muito impactantes mesmo, né?
as mulheres passam para se manter. A gente falou um pouquinho antes aqui, quero retomar a fala da Pamela, porque você estava colocando a sua questão de que você tem trabalhos gravados, e até então não tinha registro, não tinha, né, as devidas, até receber os devidos valores, né, sobre essas audições desses trabalhos. Como que você vê esse reconhecimento das mulheres nas orquestras brasileiras, na composição? Na composição. Isso, as compositoras. Nos repertórios das orquestras. Péssimo, né? Permite um pouquinho? Permito. Você quer passar o vídeo? Eu quero Vamos mostrar. lá. Por exemplo, a pesquisa que é feita em Londres por uma brasileira que chama Gabriela Di Laccio, que justamente ela pesquisa nos repertórios de 100 orquestras do mundo todas as questões de quem rege, quem toca, quais são as compositoras e compositoras negras ou asiáticas, etc. Deixa eu encontrar isso. Espera um pouquinho. Por que não muda, meu amor? Deixa eu achar só onde é que está isso, Adônia. Uma coisa muito engraçada, né? No começo dessa apresentação que eu ia fazer, mostrava como Chiquinha Gonzaga, porque o título da nossa mesa é Onde Estão as Mulheres nas Orquestras, né? Então, nós tivemos uma grande, que foi Francisca Gonzaga, que já em 1888 regia a orquestra, né? Na França, isso não aconteceu, né? Na França, a primeira regente considerada foi, em 1930, tá? Jeanne Evrard, que criou sua orquestra feminina de Paris, né? Então, mesmo assim, e tinham outras orquestras de mulheres nessa época, 1930. Então, era uma época bem adiantada. Só a gente pensa, puxa, daí para cá já deveria ser uma igualdade tremenda, né? Porque as nossas colegas europeias dizem que para elas é muito mais difícil que aqui no Brasil, só para você ter uma ideia. Então, isso foi em 1930. Quando nós chegamos em 1960, a situação era muito pior que a de 1930. Por isso que a gente tem que ficar atentas sempre. Não podemos descansar nas conquistas. Em 1960, saiu uma notícia ali no jornal France Soir, que, de um lado, tinha o primeiro homem que pisou na Lua, né? Um homem andou na Lua, e, do outro lado, uma mulher regeu uma orquestra. Uma mulher, né? Que era Claire Gibault, que é a criadora do atual concurso La Maestra, em Paris, que está tendo uma repercussão incrível. Mas vamos lá, vamos seguir para o que eu queria mostrar para vocês, a questão das compositoras, né? E são várias pesquisas que existem no mundo, né? Onde estão as mulheres, que é o tema dessa mesa, né? Então, é muito interessante, olha, ali na França, por exemplo, 4% das obras, segunda linha, 4% das obras musicais contemporâneas programadas são compostas por mulheres. 4%. Isso na música erudita, né? Isso, isso tudo que eu estou falando é música erudita. Tá? Então, por exemplo, 4% dos concertos ou óperas são dirigidas por mulheres, a terceira linha. Tá? Então, só passando. Existe uma pesquisa interessante também da Liga das Orquestras Americanas, que vale a pena a gente dar uma olhada. Tá? Eu deixo isso para vocês como fonte de pesquisa, que fala da diversidade racial, étnica e de gênero no campo das orquestras. Tá? Então, nos Estados Unidos, a situação é bem melhor que aqui, né? Ele já tem, há mais tempo, mais preocupação com essas questões, né? Com as questões raciais, questões de gênero e tudo. No mundo sinfônico, estou dizendo. Tá?
Mas eu não vou entrar nesses gráficos, que a gente não vai ter tempo, mas só para vocês conhecerem. Bom, essa foi, como vocês sabem, uma das primeiras mulheres americanas regentes, que regeu até a Filarmônica de Berlim, mas nunca conseguiu ter uma orquestra, ser titular de uma orquestra sinfônica profissional, né? Como a Chiquinha Gonzaga foi a primeira a reger uma orquestra, ocasionalmente, isso há mais de 100 anos, há quase 150 anos. Mas a primeira mulher que foi regente titular de orquestra sinfônica profissional no Brasil fui eu, em 1996, a partir de 1996, quando me tornei a orquestra sinfônica, regente titular da Orquestra Sinfônica Nacional. Isso mais de 100 anos depois da Chiquinha Gonzaga. Ou seja, e ainda hoje, quase não temos nenhuma mulher regente de orquestra sinfônica profissional. Ou seja, a situação é muito dura e muito não igualitária. Chegar no Doni. Esse é o Doni. É muito interessante, vale a pena vocês pesquisarem. Doni com 2 N's, né? Significa senhoras, mulheres, né? É o feminino de dona. E o mais lindo é que a Gabriela Di Laccio, uma brasileira que mora em Londres, uma cantora que dirige isso. Então, só para você ter uma ideia aqui, tá? 88,55% dos programas em 100 orquestras do mundo inteiro não tem nenhuma mulher compositora. Nenhuma. 11% tem alguma. Tá? Agora, se você vê os compositores, das 14.747 obras interpretadas num ano, isso é num ano, em 100 orquestras, 95% são compostas por homens e 5% por mulheres. E desses 95 ali, 2 por homens negros ou asiáticos. Né? Exatamente. E 1,11% por mulheres negras ou asiáticas. Então, a situação é de uma injustiça tremenda. Por quê? Porque nós mesmas nunca aprendemos na faculdade quem são as compositoras. Nem os professores sabem. Elas existem, e muitas, e são maravilhosas. Mas, como nós não aprendemos, para nós é como se não existissem. Mesma coisa sobre as regentes. Existem muitas, mas elas estão absolutamente invisíveis. E as compositoras, que é o pior caso, também. Acho que, para complementar esses dados que a Lígia mostrou, é importante dizer que eles são de 2021, já tem o relatório 2022, e ele é mais detalhado. Ele fala ele determina mais situações raciais e ele inclui pessoas não binárias também. E, obviamente, mostra a minúscula porcentagem dessas pessoas, a presença. Né? O relatório de 2022, inclusive, analisa 5 orquestras brasileiras. OSESP, Filarmônica de Minas, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica do Paraná e mais alguma que eu não me lembro. Sinfônica Brasileira. E da onde eu venho, que é o estado do Paraná, a Orquestra Sinfônica, percebam o 0% de mulheres. Você então, não existe. Eu não existo lá. Sim, mas mesmo assim, porque atuo como compositora, né? Estou ali, vizinha do Teatro Guaíra, mas a gente não é tocada. E, enfim, né? Seguindo, acho que em 2022 teve uma programação de mulher feita pela Lígia, foi Marisa Rezende. Mas é raríssimo. E, para mim, é alarmante porque é o estado da onde eu venho, a orquestra que é a minha referência. Né?
É o teatro que eu frequentava quando era criança. Ali é o quê? A segunda coluna são compositores. A primeira, performances. Não, ambos são obras escritas por homens. A parte amarela são as compositoras. A gente tem ali no Brasil vários 0%. Todos são 0%. A OSESP tem 1%. Ah, tá. São só homens brancos. E tem um alarmante também nessa avaliação, que eles fazem um formulário se as pessoas estão vivas ou já morreram. E, logicamente, a tradição de orquestra vem de uma tradição de tocar música, né, de mortos. Mas isso não significa que vivos não estejam compondo para orquestras. Mas são também muito diminuídos. Então, o compositor de música orquestral, às vezes, nem chegou lá no ECAD, ele só está tentando se fazer tocar. A Lígia, por exemplo, está aí um exemplo que não registrou ainda. Né, o intérprete de música de concerto, nem sei se pensou nisso também. Porque o que acontece conosco esses DVDs, às vezes, esses CDs, são momentos onde você está institucionalizado. Então, você faz com a instituição. Saiu da instituição, parece que aquilo ficou lá. Não levou com você. Mas é a sua assinatura artística. Então, é um conflito mesmo, de entender o que fazer a partir disso. Aí, quando você fala institucionalizada, quer dizer que a instituição fez o registro, recebe os royalties. E você era funcionário, às vezes, CLT, ou com um contrato. Cargo comissionado. Isso. E aí você sai, você não recebe absolutamente nada. Exato. Desculpa, Lígia, mas no Brasil, as orquestras funcionam majoritariamente dessa forma, né? Elas são instituições, e a gente é contratado ou temporariamente, por ser convidado, ou por um período longo. Então, é raro que músicos sejam institucionalizados, mas na música de concerto é frequente nesse sentido, de que a orquestra é o maior campo de trabalho para nós. Só que isso faz com que a gente encare o trabalho artístico como simplesmente um trabalho que você vai lá, bate o ponto, toca e vai embora. Os seus direitos que são artísticos em relação a isso, a gente nem comenta. Uma coisa é o direito trabalhista, o outro é o autoral, né? Exato. Então, por exemplo, não existe um contrato, um acordo em que vocês dividiriam esses royalties, ou após sair você teria direito de uso do seu próprio trabalho? Ótima pergunta. Em geral, você tem que firmar um termo de compromisso que você cede os direitos de tudo que você faz num coletivo, como uma orquestra. Então, por exemplo, você vai fazer um concerto que vai ser filmado. Então, você tem que assinar um termo que você está abrindo mão dos seus direitos de imagem. Em geral, é assim. Isso acontece na música clássica, ou seja, o músico clássico e o regente também. Porque às vezes dizem, o regente é um privilegiado. Não, não. O músico clássico e o regente abrem mão dos seus direitos para esse tipo de direito, de intérprete, né? Porque, afinal, é a nossa imagem, é o nosso som que vai ser reproduzido. Não passa... Quando chega a 5%, é um número estratosférico. E eu tive até muito orgulho de perceber... Deixa eu ver onde é que está. Aqui, que eu era regente titular dessa orquestra, que eu não sabia que estava aí. Do Chile ou do Uruguai? De Montevidéu, né? E que nós tínhamos ali 18% de compositoras mulheres. Então, não é muito... Mas comparando com o Brasil, que é 0%, eu fiquei falei, ainda temos que chegar lá. Mas também a gente tem que ver que os 50% nesse momento é inviável. Porque não temos acesso
ao material de mulheres compositoras. Devido a toda essa problemática histórica, é um campo que é como arqueologia. Você tem que começar agora a descobrir essas compositoras, descobrir as obras delas, colocar os materiais em uso. É todo um processo. Os professores universitários têm que ensinar sobre elas, ou seja, é um movimento que a gente está remando contra a corrente, mas se nós não fizermos, cada uma de nós regentes, cada uma de nós homens regentes, a gente nunca vai sair da mesma situação, porque é um trabalho musicológico. Chamei de arqueológico, mas é musicológico, de recuperação de todo esse material. É isso. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu levar para você. Oi, boa tarde. Eu queria só complementar e também perguntar a opinião de vocês a respeito dessa questão que vocês estão falando agora, né? Eu sou regente há 10 anos da Orquestra Sinfônica da minha cidade, fui aluna do professor Lincoln Andrade aqui na universidade, fiz mestrado e doutorado também nessa área, e que tinha também a ver com a regência. Então, eu faço parte das invisíveis que existem há 10 anos. E, assim, é muito interessante essa questão da quebra de um patriarcado, de uma coisa colonial que cai sobre a gente há tantos anos, mas a gente, enquanto gestora da orquestra, dos grupos, que nós somos bancadas por instituições que nos patrocinam, a gente tem que também tentar dosar tudo, porque a gente tem um mercado para poder obedecer. A gente tem o mercado de patrocinador que quer ouvir determinado tipo de obra. Então, essa cadeia ela é muito maior. Eu não posso eu vou agora defender o papel das mulheres, só contratar e convidar cantoras para a minha orquestra, e dar um privilégio no mercado que é muito maior do que eu, que se eu bater de frente com todas as armas sempre, eu vou acabar fora dele. Então, para eu existir, eu tenho que ter essa ideologia, eu tenho que ter isso em mente, eu tenho que pensar nas coisas que são relevantes para mim e fazer pelo meio, fazer por mim também. Mas entendendo que o buraco é mais embaixo, que a gente tem várias outras cadeias dentro do setor da música orquestral para obedecer e para tentar encaixar e assim tentar fazer o que a gente acha, mas entendendo que é um mercado, que é um produto, né? Que é dinheiro, que o número de público é dinheiro e outras coisas. É só isso. Obrigada. Acho que você fez uma fala parecida, não fez? Sobre essa de aceitar esse... Sem dúvida, a gente tem que jogar o jogo, né? É um campo e tem regras, e a gente tem que entender quais a gente consegue quebrar e quais não. E tem umas que precisam ser quebradas, e tem outras que precisam ser mantidas, e tem as que precisam haver concessões. O que eu sinto é que, se a gente não levantar, que seja uma música de uma compositora por ano, ela só não vai ser levantada nunca. E, por vezes, levantar isso é o que a Lígia falou agora, que é tirar do manuscrito. É ir lá e achar o acervo dessa mulher e perceber que alguém já se deu o trabalho de, pelo menos, escanear isso, mas está um pouco ilegível se você der para o seu músico direto. Você tem que ir lá, abrir o editor de partitura, e, às vezes, é você mesma e não uma equipe, e fazer todo esse trabalho, né? Então, e ficar tentando também que isso não aconteça ou em outubro ou em março. Porque em outubro e em março a gente consegue fazer isso acontecer, né? Eu já trabalhei numa orquestra que só eram mulheres, que não tocava quase mulheres, tocava majoritariamente repertório masculino, e que eu questionei isso e mais algumas outras coisas, e o resultado foi demitida. E tudo bem, eu também não queria. Tem coisa que eu prefiro não fazer. Essa é uma delas. Eu acho que eu tenho ética. E ali estava passando um pouquinho dos meus limites. Por quê? Porque tem algumas regras do jogo que eu acho que são muito erradas. E uma delas é que a gente precise sustentar um nível de autoridade, não só do repertório, mas de como a gente se coloca em relação aos músicos, para ser respeitada. E isso é bem difícil de lidar, porque é um lugar de autoridade, e eu não estou negando isso de maneira nenhuma,
Mas eu não quero que esse lugar de autoridade seja verticalizado. Eu quero que seja um lugar de diálogo. E talvez isso seja um sonho meu, jovem, aqui, tentando fazer as coisas de algum jeito. Mas eu acredito um pouco nisso. Então, eu entendo o que você está falando, porque, sim, tem coisa que não vai dar. A gente vai ter que só engolir e fazer. E é sobre dialogar com a instituição, porque, senão, a gente nem consegue fazer nada, né? Mas o pouquinho que dá, a brechinha que tem, eu sou muito a favor de ir criando o que eu chamo de outras efemérides. Outras coisas para comemorar. A gente não faz concerto de comemoração de 200 anos da independência do Brasil? Por que é que a gente não fez concerto de 90 anos do voto feminino? Faz só 90 anos, e foi ano passado, e não teve uma apresentação sobre isso. Que chance é essa que a gente está perdendo? E, assim, às vezes tentar falar ali na sua instituição, olha, é verdade, tem isso, mas vamos surfar essa onda aqui também um pouco? E é um trabalho que é muito mais do que a música, sem dúvida. A música é o mais fácil. Nossa, quem me dera fosse a música. Ela é a parte gostosa, né? Mas ficar quebrando a cabeça para como também fazer essas coisas é muito difícil. Eu acho que vale. Por falar em voto feminino, quando na Islândia eles fizeram 100 anos do sufrágio universal, né, que todos puderam votar, eu que regi o concerto em comemoração a essa efeméride. E nós tivemos um encontro de mulheres na música como esse. E o que eu achei mais interessante é que nas ruas da Islândia, Reykjavik, né, tinham outdoors assim das mulheres do cinema fazendo a sua reivindicação, dizendo que as mulheres do cinema ganhavam menos que os homens que trabalhavam no cinema e não sei o quê. Então, naquela época, isso foi não sei que ano, acho que 2015, você saía na rua e tinham esses outdoors. Eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca vi isso aqui ainda no Brasil, uma coisa assim, né? A gente ir para a rua nesse sentido. E no Uruguai também as marchas das mulheres eram muito poderosas, muito poderosas. Aqui tem marcha de mulher também no Brasil, tem, né? Às vezes eu estou tanto tempo fora do Brasil que eu não tenho acompanhado muito, né? Mas deve ter. Mas eu acho que a gente tem que atuar mais um pouco. Embora eu acho que a gente está à frente de outros países, sinceramente. Até por isso que a gente talvez não se revolte tanto, né? Eu acho que todo mundo fala o brasileiro é machista. Sei não, é menos machista que outros povos, sabe? Então, eu acho que a mulher aqui tem mais essa força, né? Esse espírito, essa coisa. Eu ainda acho que, com tudo isso, não digo que está bem, mas ainda estamos melhores do que outros vizinhos aqui nossos da América e outros países da Europa, inclusive. Eu concordo que estamos melhores que outros países, mas me permita discordar quando dizem que o brasileiro não é machista. É muito machista. É. Mesmo aqueles que são considerados do campo progressista têm demonstrado assim uma faceta assim muito impressionante. Eu fui um pouquinho boazinha demais, Foi. Né, com o Brasil. Foi generosa. Eu quis passar assim uma mãozinha na cabeça, né? Claro, não, mas eu quero dizer comparativamente, porque às vezes a gente pensa, na Europa, a mulher, não sei o quê. Não, eu diria que estamos não, melhores do que alguns países mais, digamos, que estão mais ligados a fundamentalismos religiosos, por exemplo. Mas aqui a gente tem muito machismo, muito. É impressionante. E eu tenho convivido com algumas pessoas desse campo mais progressista e que têm falado coisas muito absurdas, que eu fico impressionada, assim. Por exemplo?
Até mesmo, eu vou dar 2 exemplos de falas que aconteceram bem recentes. Eu acho que eu comentei até com a Renatinha, não estou vendo ela aí, ela deve ter dado uma saidinha. Além de machistas, homofóbicas, mas, por exemplo, uma pessoa com quem eu convivo muito próximo no trabalho, que sempre achei que tivesse, né, uma cabeça aberta, uma pessoa muito bem formada, muito culta, de virar e falar assim: eu sempre chamei ele de Dudu, Dudu para cá, Dudu para lá. De repente, ele deixou o cabelo crescer, começou a usar saia, e agora eu tenho que chamar de Duda. Estava se referindo a Duda Salabert, né? Acho que a maioria conhece, quem não é de Minas. E vários outros comentários nesse sentido, sabe? Do tipo, bem pejorativos em relação à figura da mulher, ou mesmo é uma figura que trabalha comigo numa comissão editorial, né, lá da empresa, e em reuniões, simplesmente assim, interromper falas e não me deixar concluir. E eu tenho uma responsabilidade de conduzir a reunião, porque eu sou presidente da comissão, e na última fala virar assim, isso que a Ingrid falou, quando a gente se posiciona um pouco mais, né, num lugar de responsabilidade, a gente é chamada de chata. E aí, o que esse cara fez? Ele bateu a mão na mesa e falou assim: aqui quem manda é você? Então, eu estou indo embora. Assim, na frente de todo mundo. Tinham 12 pessoas. Se fosse ele que mandasse, não teria bem. problema. Mas, exato. Claro. E aí, assim, vou dar um outro exemplo também, que é muito difícil, de uma pessoa que está numa posição bem mais alta. Eu vou evitar falar nome também, que é muito delicado, mas assim, é impressionante o volume de decisões erradas, sem gestão, assim, sem planejamento, que essa pessoa num cargo de direção está tomando, e ninguém fala absolutamente nada, porque, até o momento, várias pessoas já perderam seus cargos, e todas elas mulheres. Todas elas mulheres. Quando tem que mexer, só mexe com mulher. E não acontece absolutamente nada com essa pessoa. E coisas do tipo, que poderiam ser consideradas até mesmo improbidade administrativa, irregularidades, contratações ilegais, e não acontece nada com essa pessoa. Nada. E aí as pessoas falam, se fosse uma mulher naquele lugar, já tinha caído há muito tempo. Sem dúvida. É muito engraçado isso que você estava comentando, porque, recentemente, né, acho que em janeiro desse ano, lançou no Brasil Tar, que é esse filme que tem uma maestra que comete uma série de problemas lá. Ela é entendida como muito genial musicalmente, mas ela replica um estereótipo problemático masculino de liderança. Ela assedia as alunas, faz uma série de coisas ali e acaba perdendo o próprio cargo. E é uma ficção, muito importante deixar isso claro, completamente uma ficção. Primeiro, porque uma mulher nunca chega... Aliás, agora, depois do filme, uma mulher foi chamada para reger a Filarmônica de Berlim, mas até ali, até o filme, era ficção mesmo, né? Ninguém tinha tido esse cargo titularmente. E, para além disso, é tão ficcional que a gente não consegue imaginar que uma mulher sairia dessa. A carreira dela estaria acabada. E é isso que o filme mostra, que depois que ela comete aquela violência, ela é jogada para um lugar de fazer uma música entendida como menor, que é uma música de videogame na Ásia. É assim que o filme termina, assim, é meio surreal. E ela é maestra. Exatamente, ela faz música séria. Esse filme começa com ela dando uma entrevista sobre ela fazer a Quinta do Mahler, que é um grande momento. Fazer Mahler é o que você sonha quando você começa a estudar regência. E você sonha a sua vida inteira, mas amor. Isso você sonha também. Né, você sonha por muito tempo, né? Uma orquestra muito grandiosa para fazer Mahler. Então, vai né, uma carreira inteira até você chegar nesse momento. Poucas de nós chegam. E é tão ficcional, tão absurdo, porque é uma mulher. Porque, se você vai olhar os homens que cometem assédio, 6 meses depois eles estão regendo outra orquestra, talvez melhor do que a que ele deixou.
Então é isso mesmo. Muitas vezes não acontece nada. Isso que mais cedo foi falado do pacto da masculinidade, que a gente também tem o pacto da branquitude, que também é outra questão. Cida Bento, né, psicanalista brasileira, fala tão bem disso. Se a gente olhar as orquestras como instituições e perceber que elas também são majoritariamente brancas, majoritariamente masculinas, majoritariamente hierarquizadas numa liderança muito vertical, onde, quando o maestro está lá, ele não é questionado, não importa o que aconteça. Ele pode ter te pedido uma coisa musicalmente, tecnicamente ou socialmente esdrúxula. Você vai comentar com seu amigo aqui do lado, mas você não vai abrir a boca para falar para ele. Porque há uma hierarquização tão grande, tão violenta, que a gente costuma dizer que a orquestra é instrumento do maestro. Mas onde já se viu um grupo de gente ser chamado de instrumento? É música para violino e alguma coisa, nunca é para o violinista. A gente é muito instrumentalizado. A gente nem se dá conta. Eu gosto desses silêncios, assim, acho que eles são importantes para cair mesmo, né? Oi, gente, fazer uma pergunta rápida. A gente estava conversando sobre compositoras, né? No SESC a gente não costuma, SESC São Paulo, a gente não costuma fazer muita apresentação de orquestra, faz mais de conjunto de câmara, por causa, claro, né, de toda a questão operacional, tudo. Mas a gente tem procurado exigir dos grupos que tenham no repertório pelo menos uma compositora e um compositor vivo, que não é nada, né? No fundo, assim, é ridículo isso. E aí, o que eu tenho reparado? Não é ridículo. Mas isso é importantíssimo. Pouco, não é pouco. Mas existe uma resistência. Eles falam, mas eu não tenho isso no meu repertório. Eu falo, bom, que pena, então não vai poder tocar no SESC. Eu sugiro que prepare, né? Assim, por aí. E o que eu tenho reparado? Quando a gente vai escrever as notas de programas, a gente vai pesquisar sobre essas compositoras e a gente encontra, gente, muita coisa sobre a vida pessoal delas. E casada com fulano. Muito pouco sobre a obra delas. Começa sempre assim, casada com fulano. No caso de uma Chiquinha Gonzaga, é mais fácil você saber quantos amantes ela teve do que você saber qual Alma foi Mahler também. Alma Mahler. Do que você saber qual foi a importância do trabalho dela para aquele meio, como ela influenciou as próximas gerações, ou a geração dela mesmo, como ela participou desse movimento musical, artístico. Jamais você saberia melhor quantas amantes Beethoven teve do que saberia sobre a obra dele. Mas, se você for procurar uma compositora mulher, sim, é muito mais fácil você descobrir coisas da vida pessoal dela do que a importância da sua obra. Então, acho que isso é uma coisa importante, que a gente evite sempre, em textos sobre música, escrever sobre a vida pessoal delas. Isso não importa. O que importa é... Quer dizer, pode importar também, lógico. Mas é muito importante que a gente fale sobre como a obra delas influenciou o restante, né? Eu não sei como é isso para vocês, quando vocês procuram se... Enfim, foi uma impressão minha, entende? Eu não tenho certeza, assim, mas... uma amostragem muito pequena. Eu acho verdadeiro. Eu acho que faz sentido. É bem comum mesmo. Eu queria muito parabenizá-los por essa ação. Essa é uma ação. Finalmente. Ação afirmativa, né? Finalmente uma ação. Não é só blá, blá, blá. Tá? Então, isso é importante. Porque a gente fica muito no blá, blá, blá a vida inteira e faz poucas coisas realmente afirmativas. Então, uma ação, essa é importantíssima. É exigir, já que você está numa posição de poder, digo a instituição, né? Exigir que os candidatos a se apresentar nessa instituição apresentem necessariamente uma mulher compositora ou um compositor contemporâneo. Então, bravíssimo. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Isso deveria estar em todas as instituições, privadas e públicas. Aí nós chegamos no que é a primeira mesa, que foi muito interessante de escutar. Chegamos às políticas públicas. As políticas públicas têm que tratar dessas coisas, né? Isso, na verdade, não é nada assim que o SESC coloque oficialmente. É uma prática que a gente tem tido, né? A gente tem orientado as unidades. Olha, gente, vamos fazer isso? Vamos. E aí, quando o programador conversa com os grupos, tem procurado colocar essa... Não é nada que está escrito em algum lugar, para tocar no SESC. A gente não trabalha com edital, né? A gente trabalha com curadoria.
Então, a gente tem buscado fazer curadorias que tenham esse foco. E se a pessoa realmente só vai tocar músicas de compositores, a orientação que essa gerência dá é não fazer, né? Mas maravilhosa só para dizer que essa não é gerente. assim uma política oficial, assim, isso não Pois está mas escrito em deveria lugar nenhum. ser. Poderia, né? Deveria. Eu acho que deveria. E tem tantas coisas, mas como você falou, meu amor, se já os nossos exemplos dos nossos governantes, né, e etc., os nossos chefes, etc., às vezes são tão negativos nesse sentido, né, quando eles deveriam ser os primeiros a promover essas ações. Tá? Isso que eu acho importante. Se cada um de nós aqui promover uma pequena ação no seu entorno, a gente já está mudando o mundo, né? Então, isso é importante. Então, eu entendo perfeitamente, eu também já passei por 1000 situações assim. Tá? Não quero dourar pílula nenhuma. Acho que a gente vive o tempo todo situações de agressão e de violência. Não só por parte de homens. Né? A gente só... a gente vem de vários lá. E sinto que você está muito machucada. A gente passa por situações assim de muita agressão, muita violência no dia a dia. A gente vai ficando até com o couro meio duro, né? Eu já tenho uma coraça assim, né? Porque senão não aguentava ali naquela posição, porque embora ela diga que é muito vertical, e é, obviamente, só que a agressão que nós também sofremos desde o ápice da pirâmide vem de todos os lados, sabe, meu amor? Então, não é só de cima para baixo. Não termina na gente. Não é assim, não. A gente recebe de todos os lados. Sim, é um campo, sem dúvida. Um dia você vai sentir tudo isso. Mas tudo bem. Isso não é. A gente vai ficando com a coraça dura, né, meu amor? Não é bom. A gente vai aprendendo, né? Mas é importante a gente também ter esses espaços de confraternização, de sororização, vamos chamar assim, de termos esse sentimento não de fraternidade, mas de sororidade, né? De mulheres se dando as mãos. É importante, porque tem coisas que só entre mulheres nós podemos falar. Quando eu criei o Simpósio Internacional Mulheres Regentes, nasceu de uma conversa entre 4 regentes. Porque eu disse, vocês já passaram por isso? Você já passou por... Todas haviam passado. Então, eu falei, por que nós não criamos um espaço de conversa para nós discutirmos nossas questões, né? E isso deu origem a um movimento tão importante, realmente internacional. E cada vez que nós nos encontramos, nós damos força umas para as outras. Nós nos abraçamos, nós escutamos umas às outras. Nós entendemos que nós não estamos sozinhas. Você não está sozinha na sua dor, no seu pranto. Pode ter certeza que cada uma de nós está irmanada com você. E sentimos essa dor também no nosso coração. Mas vamos nos dar as mãos, porque juntas a gente é mais forte. Juntas a gente entende que não é pessoal, não é comigo, não é com ela. É com todas, é com qualquer. Porque, como eu disse, nós somos um coletivo. Né? Então, vamos para frente, né? Tirar essa dor do coração. E esse espaço serve para isso também. Não é só para falar do dinheiro, não, viu, gente? Para ganhar dinheiro e não sei o quê. Não, não. É para a gente contar nossas histórias também, sabe? É para a gente contar nossas dores, nossas queixas e entendermos que nós não estamos sós, que nós temos irmãs. Eu gostaria de contar uma história da qual eu tenho muito carinho, e eu vou fechar a boca daí, mas é muito bonita mesmo. A Lídia foi reger a Orquestra Jovem de São Paulo e eu fazia aula lá. E daí ela me chamou para reger no primeiro dia, eu não estava me sentindo preparada, falei, professor, não quero hoje. E daí ela falou, tá bom, então.
E daí depois ela falou, olha, não perca uma chance de reger. E eu senti assim, tipo, poxa, ela ficou chateada que eu não fui hoje, mas eu realmente não estava me sentindo bem e eu respeitei isso em mim. E daí passou um dia, no outro dia eu fui, e daí ela falou, você não faça mais isso então, porque você estava preparadíssima, não tinha por que você ter feito isso. Regi na aula, ela agradeci a aula, foi ótimo, foi tudo bem. À noite a gente tinha ensaio, fui reger. O que aconteceu comigo? Eu caí. Eu fui subir no pódio e eu pisei no meu cadarço e caí. E levantei na frente da orquestra lá montada, 100 músicos, todos jovens, 13 a 25 anos. Levei um tombo. Caí, levantei, fiz a música, saí do palco. Daí a Lígia ficou olhando assim para mim. Ô, louco. Soberana, hein? E eu não entendi por muito tempo o que aquilo significava. Levou muito tempo para eu entender. Porque a gente está tão cansada de sair apanhando e chorando e ouvir coisa, e você não devia estar aí, esse lugar de liderança não é para você, que eu só fiz o que eu tinha que fazer, porque eu já estava com tão isso na cabeça, ela já tinha ficado chateada porque eu não tinha feito a aula no dia anterior, eu não ia chatear de novo a professora, né? Fui lá e fiz tudo o que tinha que fazer. Muito tempo passou até eu entender que eu tinha caído na frente de 100 músicos, que eu tinha levantado, que metade nem percebeu o que aconteceu, mas eu podia só ter saído do palco, né? Então, muito obrigada. E muito obrigada a todas vocês por colaborar com a gente em sempre dar a mão e levantar. Porque, no final das contas, foi isso. Ela me deu a mão para eu levantar. E eu, literalmente, estava caída. Não é nem uma... Né? Eu pisei no meu cadarço. Mas é muito legal. Eu gosto muito dessa história. Porque cada uma de nós pode só simplesmente abrir a própria mata fechada e deixar que as outras abram as outras matas fechadas. Mas que bom é quando a gente abre a mata fechada e fala, vamos, já abri. Passa aqui que a gente alarga o caminho. Porque sozinha a gente vai mais rápido, mas juntas a gente vai mais longe. É isso, gente. Convidar, agradecer aqui a fala da Ingrid Stein e da Lígia Amadio. Dizer que, para mim, foi, acho que, o momento que eu mais me emocionei aqui hoje. Não imaginei que fosse tanto assim, né? A gente fosse falar tão... Enfim. E eu acho que tem surgido muitas sugestões para quem está na plateia e para quem está aqui também, né? A Lígia ouviu na mesa anterior que ela precisa fazer os registros, né? Vai correr atrás. Quem sabe vocês não criam... Estou ansiosa para a próxima, gestão de carreira. Estou muito ansiosa para ouvir isso. Quem sabe não fazem aí um levantamento das compositoras brasileiras e fazem uma troca entre as regentes, né? E entre lá o SESC, né? Já vamos passar. O ano passado a gente recebeu a Aline Gonçalves do Rio, que ela tem uma pesquisa sobre compositoras brasileiras, mas é no popular, né? Mas ela faz esse trabalho de formiguinha, igual você falou. Às vezes chega uma partitura que está ilegível, ela faz esse trabalho legal. Eu tenho separado, gente, por conta própria, todas as partituras de mulheres que eu encontro. Se vocês tiverem coisas, podem me mandar. Eu quero fazer isso ser um arquivo disponível. Ninguém me pagou para isso ainda, então eu ainda estou fazendo só para mim. Mas eu quero que isso seja completamente público, para não ter nenhuma desculpa de não tocar mulher. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não sei onde é que tem essa partitura. Quero fazer lá um site assim, ó. Aqui você encontra a partitura de uma mulher. Porque às vezes é só isso. Maravilhoso. Muito obrigada pela participação de vocês duas.